Olá, professora! Meu nome é Gisele e eu sou professora de Ciências e Biologia. Hoje vamos tratar da unidade temática Matéria e Energia, objeto do conhecimento Efeito da luz nos materiais, do terceiro ano do ensino fundamental da Base Nacional Curricular Comum. Como vocês sabem, a Base está trazendo muitos conteúdos de Física e Química para o ensino fundamental, que tradicionalmente eram tratados apenas no nono ano. Especialmente no terceiro ano, há vários conteúdos de Física, por isso escolhemos um deles para tratar na aula de hoje. Os conteúdos que vamos enfatizar são as propriedades da luz em relação aos objetos e os efeitos de luz e sombra neles. Vamos então iniciar com um questionamento, como é próprio do fazer ciência. Como podemos perceber a luz na natureza e nos objetos? Agora, na aula 1, introduziremos o tema da luz e da sombra, ou seja, como percebemos a ausência da luz nos materiais. Sugerimos iniciar a aula apresentando obras de arte de dois grandes artistas, Johannes Vermeer, que viveu na Holanda no século XVII, e Pierre-Auguste Renoir, francês do século XVIII. Se for possível, projete as imagens em uma tela. Escolhemos esses dois artistas justamente por trabalharem em suas obras os efeitos da luz e da sombra, mas você pode escolher outros que façam o mesmo efeito, inclusive artistas brasileiros. Inicialmente, é importante trabalhar a beleza e a fruição das obras de arte, para desenvolver o senso estético dos alunos e também o contexto das obras na sua época histórica. Para desenvolver esse trabalho, sugerimos que seja feita uma parceria com a professora de arte. A interdisciplinaridade é muito bem-vinda para esse trabalho. Esta primeira obra é do Johannes Vermeer. Como vocês podem observar, é uma moça lendo uma carta na janela. Ela está bastante evidenciada pela luz, entrando pela janela, uma luz solar provavelmente, e as sombras se evidenciam em alguns pontos da tela. Sobre a mesa, na parte superior, perto da cortina, também vemos o reflexo da moça na janela. Façam com que as crianças percebam esses detalhes. A terceira obra é mais recente, é de Pierre-Auguste Renoir e trata de uma moça lise com a sua sombrinha. Observem como ela é bastante iluminada. A luz solar reflete-se em todo o seu vestido branco e atrás nós vemos as sombras no bosque. Mas o mais interessante desta obra é observar como a sombra da sombrinha cobre apenas o rosto e o colo da moça. Durante a observação, permita que as crianças relatem o que veem. Se é dia ou noite, se a luz é natural ou artificial, o que provoca sombra nas situações retratadas, quais objetos ou elementos da natureza são atravessados pela luz nas pinturas e quais não são. Ao final desta aula, peço que registrem no caderno as observações realizadas para cada uma das obras de arte. Essa atividade pode ser em dupla para que troquem impressões. Geralmente o que uma criança vê, a outra não vê. Isso é próprio do ser humano. A aula 2 iniciará retomando os registros da aula anterior. Em seguida, convide a turma para caminhar pelos ambientes da escola, tanto as salas de aula, sala da direção, secretaria, biblioteca, para que se observe a luz natural e a luz artificial. Será que algumas salas precisam de luz artificial mesmo durante o dia? Na parte externa da escola, aproveite para observar as sombras que se formam a partir das árvores, dos postes, do prédio escolar e principalmente das pessoas. Aproveitem a hora do dia para observar a projeção da sombra. Será que quando mudamos de posição, a sombra muda também? Ainda no pátio da escola, divida a turma em duplas e entregue para cada uma um giz branco de quadro negro. Peça que uma contorne a sombra da outra e, se houver tempo, mudando de posição. Por exemplo, quando eu estou de frente para o sol, como é a sombra que se projeta atrás de mim? Quando o sol está atrás de mim, como é a sombra que se projeta na frente? Então as crianças contornam a sombra do outro para depois observarem tanto a da dupla quanto todas as sombras que se formaram
Quais são as sombras que têm características comuns, porque as crianças estavam na mesma posição? Quais são as outras sombras, quando as crianças trocaram de posição? Ver se elas percebem essas diferenças e explicar essas diferenças da sombra em relação à iluminação solar. Agora, na aula 3, é chegado o momento de trabalhar o conteúdo especificamente, fontes de luz, luz artificial e luz natural, a partir do livro didático ou de textos complementares, caso o livro didático ainda não traga temática. Para finalizar a aula, exiba imagens de situações onde ocorre a luz natural ou artificial, para que as crianças digam o que está acontecendo ali. Essa atividade também pode ser realizada em forma de jogo, que é bastante divertido e as crianças adoram. Para isso, divida a turma em 2 grupos e entreguem cartões com situações onde há luz natural ou artificial. Um grupo faz mímica para o outro para tentar adivinhar qual é a situação. Então, após a projeção das imagens ou do jogo, entregue para as crianças a seguinte tarefa de casa: que elas andem pelos cômodos de casa, observando se as lâmpadas usadas são incandescentes, fluorescentes ou de LED. Na próxima aula, nós faremos a discussão dessa situação. Inicie a aula 4, então, retomando a tarefa de casa e pedindo com que as crianças relatem sobre as lâmpadas que utilizam em casa. Faça uma breve explanação sobre a diferença entre as lâmpadas e como elas se relacionam com a economia de energia. Após a discussão da tarefa de casa, encaminhe a aula para a seguinte situação: o que acontece quando a luz encontra obstáculos? Relembre a aula do pátio, onde só foi possível a formação de sombra porque ela não atravessa nossos corpos. Em seguida, distribua revistas para que as crianças recortem imagens que demonstrem objetos por onde a luz passa ou a luz não passa. Construa, então, um cartaz coletivo com essas imagens dos objetos por onde a luz passa e onde não passa. O que vai acontecer e você ainda não falou para os seus alunos, não fale. Eles vão observar e vão trazer para vocês objetos por onde a luz passa, mas não totalmente. Esses são objetos translúcidos. Deixe que as crianças façam essa observação sozinhas e venham querer discutir. Puxa, professora, onde eu coloco essa imagem? Por onde a luz passa ou não passa? Porque a luz passa um pouco. Aproveite a criatividade das crianças e a curiosidade, que é fundamental no estudo das ciências. Agora vamos para a última aula, a aula 5, onde nós vamos propor um experimento. Antes disso, retome o cartaz coletivo para essa leitura geral dos objetos por onde a luz passa, não passa, ou objetos translúcidos onde a luz passa parcialmente. Propõe esse experimento, então, para a testagem da passagem da luz em diferentes tipos de papel. Papel é algo fácil que a gente tem na escola em grande disponibilidade, ou também a gente pode trazer de casa, como acontece muito com o professor de ciências, né? Trazer o material de casa. Então, distribua para as crianças diferentes tipos de papel. Papel celofane, papel de seda, sulfite, cartolina, papel cartão, papel manteiga, enfim, diferentes tipos de papel onde a luz poderá passar ou não. Distribua também um objeto qualquer, que pode ser até um objeto da sala de aula, um estojo, um copo, enfim, e também uma lanterna. O ideal é que as crianças estejam em trio e cada uma receba esse conjunto de materiais, mas nem sempre é possível ter uma lanterna por grupo, né? Enfim, você pode fazer então, professor, uma demonstração do experimento, né? Quando você só vai fazer e as crianças precisam estar dispostas em sala de forma a que todas observem. Pode ser em forma de círculo, onde você está na parte central à frente e todas as crianças em volta. É interessante fazer os movimentos bem lentos do experimento para que todas vejam tudo, né? Não se perca nenhum passo do experimento. Caso você faça uma demonstração, então, é importante no final permitir que as crianças explorem os papéis e a lanterna. Elas ficam super curiosas, elas vão querer e também vai ser um momento divertido da aula. Por fim, discuta os resultados e peçam que as crianças anotem os resultados em uma ficha simples. Essa ficha vocês têm disponível no plano, é uma tabela onde de um lado estão os tipos de papel e do outro se impede a passagem de luz, permite a passagem de luz ou permite parcialmente a passagem da luz.
Estas 5 aulas deram um panorama geral sobre as propriedades da luz e também alertaram sobre a economia de energia. Para a continuidade da habilidade, espelhos, retome a imagem La Grenouillère do Renoir para que as crianças observem o reflexo das pessoas na água, como se fosse um espelho. Então, desencadeie a discussão espelhos a partir daí, de uma imagem que elas já têm conhecimento. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e nos vemos na próxima. Até mais!